E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? A única vitória brasileira em um Grande Prêmio do México, em um dia muito especial para o automobilismo brasileiro, onde nós tivemos duas vitórias muito importantes do Brasil em corridas realizadas no continente norte-americano. O Grande Prêmio do México de 1989. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio do México de 1989 era a quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 28 de maio de 1989, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Ali naquele início de campeonato, a disputa pela liderança da tabela do Mundial vinha se mostrando bem acirrada, exatamente como tinha sido no ano anterior, em 1988, com a dupla de pilotos da McLaren brigando para ficar na frente. O brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost estavam empatados no topo da tabela do Mundial, os dois com 18 pontos conquistados até então. Nas três primeiras etapas da temporada, que já tinham sido realizadas, o Alain Prost tinha conquistado 3 segundos lugares, enquanto o brasileiro Ayrton Senna tinha um abandono e 2 vitórias. Ficava a expectativa, ali para a quarta etapa, no México, para saber qual dos dois pilotos sairia na frente, o que seria um passo muito importante para as pretensões dos dois pilotos para o decorrer da temporada. E o que já ficava visível ali naquele final de semana no México em 1989 era o clima pesado entre o Senna e o Prost. Quando os dois estavam próximos, eram caras fechadas, poucas palavras e quase nenhuma interação. Esse clima pesado já tinha ficado muito nítido ainda no pódio do Grande Prêmio de Mônaco, na corrida anterior, e tinha se iniciado na segunda etapa da temporada, no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, com aquela quebra de acordo que tinha acontecido entre o Senna e o Prost. Eu já contei essa história em episódio aqui no canal. Se alguém não conhece ou não conferiu o episódio ainda, confere lá. Outro detalhe importante ali para aquele final de semana no México em 89 era o retorno do austríaco Gerhard Berger da Ferrari para as pistas. O Berger, que tinha sofrido um forte acidente no início do Grande Prêmio de San Marino, ali em Imola, na curva Tamburello, ficou de fora do Grande Prêmio de Mônaco, na etapa anterior, e retornava para as pistas agora no México, muito a contragosto da equipe médica, que queria que o Berger ficasse mais tempo se recuperando. Mas o austríaco foi teimoso e, mesmo estando meio fora de forma e ainda em processo de recuperação, acabou retornando ali. E o Berger retornava praticamente para fazer a sua estreia na temporada, pois na primeira etapa, no Grande Prêmio do Brasil, ele andou 100 metros e acabou abandonando após uma colisão que acabou envolvendo o Senna. No Grande Prêmio de San Marino, a segunda etapa, ele não chegou a dar 3 voltas, quando acabou sofrendo forte acidente. No Grande Prêmio de Mônaco, ele não participou e ia para o México agora para tentar estrear na temporada, para tentar fazer pelo menos algumas quantas voltas na corrida. No treino classificatório, uma forte chuva acabou mudando bastante os planos de alguns pilotos e de algumas equipes. Uma forte chuva que acabou caindo no meio da sessão no sábado, deu uma atrapalhada geral, mas não atrapalhou o Ayrton Senna, que buscou ali mais uma pole position, era a 7ª consecutiva que o Senna fazia e a 33ª pole position da carreira do brasileiro, igualando ali o recorde de pole positions que um piloto já tinha feito na história da Fórmula 1. O Senna igualava com essa 33ª pole position conquistada ali no México em 1989, as 33 pole positions conquistadas pelo inglês Jim Clark no decorrer dos anos 60 na Fórmula 1, correndo pela Lotus, uma marca histórica da carreira do Senna na Fórmula 1. O Alain Prost, muito descontente com o seu desempenho, acaba ficando na segunda posição, muito longe do tempo que o Senna tinha conseguido fazer. Quem vinha impressionando eram as Ferraris, que conseguiam render bem, apesar de ter o Berger ainda em recuperação e fora de forma, e de todos os problemas que o carro vinha apresentando ali naquele início de temporada. A Ferrari ainda vinha se adaptando ao câmbio semiautomático, que tinha sido implementado no carro ali em 1989. E ali no circuito da cidade do México, parecia que as coisas tinham se alinhado bem. O inglês Nigel Mansell consegue uma boa terceira posição no grid e o Gerhard Berger, mesmo naquelas condições, consegue a 6ª colocação. Na 4ª posição nós tínhamos uma boa surpresa, o italiano Ivan Capelli, da March Leyton House. E o outro italiano, o Riccardo Patrese, da Williams, conseguiu colocar o carro na 5ª posição, logo à frente da Ferrari e do Berger. Os outros dois brasileiros, além do Senna, que integravam o grid da Fórmula 1 ali naquela temporada, tiveram muitos problemas no decorrer do final de semana.
semana. O Maurício Gugelmin, companheiro do Ivan Capelli na marcha, não conseguiu tempo para se colocar entre os 26 que largariam na corrida, por conta dos sérios problemas que ele veio tendo na transmissão do seu carro da marcha. E o Nelson Piquet conseguiu alinhar na última posição do grid, na 26ª posição, também enfrentando sérios problemas no seu carro da Lotus. E aí no domingo, dia 28 de maio de 1989, horas antes da largada para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, todos os olhos estavam voltados para a 73ª edição das 500 milhas de Indianápolis, que estava acontecendo exatamente naquele domingo, o mesmo domingo do Grande Prêmio do México, onde nós tivemos uma das vitórias mais importantes da história do automobilismo brasileiro. O Emerson Fittipaldi conquistava ali, no dia 28 de maio de 1989, a sua primeira vitória em uma Indy 500. Era a primeira vez que um brasileiro conseguia buscar uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis, uma das provas mais importantes e mais tradicionais da história do automobilismo. E aí, na tarde de domingo, daquele 28 de maio de 89, já em clima de festa aqui no Brasil, pelo resultado das 500 milhas, é que nós temos a largada para 69 voltas do Grande Prêmio do México de 1989. As McLarens que estavam na primeira fila não largam tão bem, e o Mansell até ameaça tomar a liderança da corrida, mas o Senna consegue segurar a posição e deixa o Mansell em segundo. O Prost já não teve a mesma sorte, acabou caindo para a 4ª posição o francês, atrás do Berger, que largou bem demais, saiu da 6ª posição, pulou para 3º. Só que ainda na primeira metade da primeira volta, o Prost retoma a posição do Berger e sobe para 3º. E na abertura da segunda volta, passa também pelo Mansell e sobe para 2º, retomando a sua posição de largada. Aí nós tínhamos nas 6 primeiras posições Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Gerhard Berger, Riccardo Patrese e o italiano Michele Alboreto, da Tyrrell, que tinha largado bem e tinha conseguido se colocar entre os 6 primeiros já na primeira volta. Só que enquanto esses carros da frente já iam percorrendo a segunda volta, carros que estavam lá para trás acabam se envolvendo em um forte acidente na curva peraltada, na entrada da reta dos boxes ali do Circuito do México, e a prova é interrompida. O italiano Stefano Modena, da Brabham, acaba perdendo o controle do carro, atingindo o Olivier Gruillard, da Ligier, saindo da pista e batendo muito forte na barreira lateral. Nada de grave aconteceu com ninguém, os pilotos saíram andando dos carros, mas a direção de prova decidiu por dar bandeira vermelha e interromper o evento. Aí, as 2 primeiras voltas são canceladas e uma nova largada seria dada. Isso acontecia com frequência ali naquelas épocas, essas interrupções da corrida logo no início, quando ocorriam alguns acidentes. Depois de tudo ajeitado na pista, nova largada. Na segunda largada, mais uma vez o Mansell traciona melhor do que o Senna e o Prost, mas dessa vez não deu pro inglês, que acabou perdendo a posição até pro Berger, que vinha atrás dele. Aí nós tínhamos Senna, Prost, Berger, Mansell, Patrese e o belga Thierry Boutsen, companheiro do Patrese na Williams, nas 6 primeiras posições. Eram 2 carros da McLaren lá na frente, com 2 carros da Ferrari no meio e os 2 carros da Williams mais para trás. E o Prost seguia colado no Senna, tentando fazer investidas para passar pelo brasileiro. Era nítido que o Prost rendia melhor do que o Senna ali naquele início de prova. O Prost tinha optado por largar com 4 pneus macios em cima do carro, para conseguir um melhor desempenho no início da prova, enquanto o Senna tinha optado por largar com pneus mais duros, para tentar uma corrida sem fazer troca de pneus. Passando da volta 5 de corrida, o Senna era líder, com o Prost colado nele, o Berger era o terceiro, 2 segundos atrás do Prost, e o Mansell era o quarto, 1 segundo atrás do Berger. Uma volta depois, começa a dar problema no câmbio da Ferrari do Berger, e aí o Mansell passa por ele e sobe para terceiro. Chegando na volta 10, o Prost já começava a ter problemas de desgaste de pneus, e aí o Senna começava a abrir vantagem na ponta da corrida, enquanto o Mansell começava a descontar a diferença que tinha pro Prost. Tanto que na volta 15, a diferença do Senna pro Prost já passava de 4 segundos. Na volta 17, o Berger recolhe o carro e abandona a prova. Não aguentou o câmbio semiautomático da Ferrari. E esses problemas levantavam muita desconfiança em todo mundo que acompanhava a Fórmula 1 naquela época, desde as demais equipes até o público em geral. Ninguém confiava muito nesse sistema de câmbio semiautomático, com trocas de marcha por borboletas atrás do volante. Quem diria que um dia esse tipo de câmbio já tivesse sido questionado. Na 20ª volta de corrida, o Prost faz o seu pit stop para troca de pneus. O Mansell já estava colado atrás dele e passaria por ele a qualquer momento. Não conseguia mais ter bom desempenho francês. Após a parada, o Prost retorna para a pista na 6ª posição. O Senna era o primeiro, com o Mansell em segundo, o Patrese em terceiro, o Alboreto andando muito com a Tyrrell na 4ª posição e o italiano Alessandro Nannini da Benetton era o 5º colocado, logo à frente do Prost. Só que aí o Prost passa a ser o mais
mais rápido da pista. Ele tinha pneus novos e era óbvio que buscaria melhor desempenho, enquanto o Mansell e o Senna lá na frente iam andando no mesmo ritmo, mais lentos que o Prost, mas mais rápidos que os demais da pista. Na 26ª volta de corrida, o Prost passa pelo Nannini e sobe para quinto na pista, e seguia andando muito rápido. Só que logo em seguida aparece uma bolha no pneu traseiro esquerdo da McLaren do Prost. E aí o francês volta a perder rendimento na pista. Não estava se entendendo com os pneus o Prost ali no México. Chegando na volta 35, o francês precisa fazer outra parada. Não tinha como levar o carro até o final da corrida com aquela bolha no pneu. E para piorar tudo, a McLaren tem problemas na troca do Prost. O francês fica uns 15 segundos parado nos boxes. Se ele ainda tinha alguma chance de vitória, ela ia embora ali mesmo, naquela segunda parada para troca de pneus. No retorno à pista, o Prost volta bem à frente do Senna, que pouco tempo depois passa pelo francês e coloca uma volta no seu companheiro de equipe. Chegando na volta 40, o Senna era o líder com 10 segundos de vantagem para o Mansell. O Patrese era o terceiro, o Alboreto o quarto, o Nannini o quinto, o italiano Gabriele Tarquini da AGS era o sexto colocado. Como tinha italiano na Fórmula 1 nessa época, né, galera? Prestaram atenção em quantos italianos eu já citei aqui hoje? E o Prost era o sétimo colocado. Só que em pouco tempo o Prost supera o Tarquini na pista e sobe para sexto. Entra na zona de pontuação. Chegando na volta 45, começa a fumar o motor V12 da Ferrari do Nigel Mansell. Todo mundo de olho no câmbio do inglês, esperando uma quebra de câmbio, mas o que abriu o bico foi o motor. Fim de prova para o inglês e para a escuderia italiana, ali no Grande Prêmio do México de 89. Já não tinha mais nenhum carro na pista e poderia começar a levantar acampamento. Passando da volta 50, o Senna era o líder, com o Riccardo Patrese em segundo, quase 40 segundos atrás do Senna, tomando pressão do Michele Alboreto, da Tyrrell, que vinha andando muito, tirando o Senna, que disparava lá na frente. O Alboreto era o segundo melhor da pista, e o Prost, que na teoria tinha condições de ser mais rápido que todo mundo, pois já tinha feito 2 trocas de pneus, era o que tinha pneus mais novos ali, seguia preso atrás do Senna. Ele estava uma volta atrás do brasileiro, e o Senna não cedia espaço para ele passar e evoluir na corrida. Lembrando que o retardatário ali no caso era o Prost, então o Senna não tomava a bandeira azul, o Senna não era obrigado a deixar o Prost passar, mesmo que o Prost tivesse com o equipamento em melhores condições, tivesse com o equipamento mais rápido. Até que passando da volta 60, o Senna dá uma escorregada na pista, ele acabou passando em cima de uma poça de óleo que tinha ficado por ali, perde o traçado, abre espaço e aí sim o Prost acaba passando pelo Senna. A partir dali o francês conseguia render melhor, conseguia fazer voltas bem mais rápidas. Só que já faltavam poucas voltas para o final da prova. Não tinha mais tempo para o francês chegar no Nannini e tentar brigar pelo menos pela 4ª posição. E o Senna podia administrar tranquilamente a grande diferença que ele tinha em relação ao segundo colocado, ao Riccardo Patrese, para fazer as últimas voltas com extremo cuidado e fechar 69 voltas do Grande Prêmio do México de 1989 na primeira posição. Vitória do brasileiro Ayrton Senna no Autódromo Hermanos Rodrigues no dia 28 de maio de 1989. O Patrese chegou em segundo com a Williams e colado nele Michele Alboreto com a Tyrrell. O Alain Prost cruzou a linha de chegada na 5ª posição e o outro brasileiro na corrida, o Nelson Piquet, chegou em 11º, com uma dificuldade enorme para conseguir levar a Lotus até o final da corrida. Era a 3ª vitória consecutiva do Senna em 4 provas realizadas ali no início de 1989, assumindo definitivamente a ponta do campeonato mundial. E um domingo de automobilismo para nenhum brasileiro esquecer. 500 milhas de Indianápolis vencida pelo Emerson Fittipaldi. Recorde de pole positions na Fórmula 1 conquistado pelo Ayrton Senna. E a única vitória brasileira em um Grande Prêmio do México em toda a história da Fórmula 1. Que tempo bom, hein, galera? Siga conduzindo a sua história. Em algum momento você vai passar pro percurso